tenho me debruçado muito sobre o livro do profeta Isaías. E no Novo Testamento eu tenho me debruçado muito sobre o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é muito peculiar. Hoje eu vou ministrar junto com vocês no Evangelho de João, no capítulo 3. O capítulo 3 do Evangelho de João é um capítulo central da Bíblia. É um capítulo que, se você tiver dificuldades de ler muito a Bíblia, se você tiver dificuldade de gravar, porque nós precisamos gravar algumas coisas da Bíblia, nós precisamos entender, saber algumas coisas da Bíblia. Eu quero te convidar, se debruce sobre o capítulo 3 do Evangelho de João. Porque no capítulo 3 do Evangelho de João, quando você for evangelizar, quando você for falar de Jesus, o capítulo 3, se você falar o capítulo 3, você já vai estar evangelizando alguém. O capítulo 3 do Evangelho de João, se você pegar o Novo Testamento, você consegue resumir o Novo Testamento no capítulo 3 do Evangelho de João. É muito complexo em informação, tem muitas informações. Começa com Nicodemos visitando Jesus, e Jesus começa a falar a necessidade de nascer de novo. Jesus fala que precisa nascer da água e também do Espírito. E Jesus começa, no decorrer dessa conversa, começar a falar da divindade dele. Está falando daquele que vem do céu. Quem pode estar no céu além daquele que veio do céu? Ele começa a falar que o vento sopra, e ele que determina a nossa vida, a nossa direção, para onde nós vamos. Fala que ninguém subiu ao céu como ele. No capítulo 3 do Evangelho de João, fala a missão do Filho de Deus. No versículo que fala do tema central da Bíblia. O tema central de toda a Bíblia, de todos os livros, do Antigo e do Novo Testamento, se você sintetizar todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, se resume no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. É a explicação de todas as coisas. É a explicação de tudo que pode, porque Deus amou o mundo, e vem uma palavra escrita tal. Esse tal, eu estava falando uma vez com o pastor Evandro, quando você seleciona uma pessoa boa, fala, pô, aquele cara ali é o tal naquilo ali. Esse é o tal humano. Tenta imaginar o tal de Deus. E nesse Evangelho de João, no capítulo 3, ele fala sobre esse amor que deu seu Filho, fala sobre, ele primeiro fala da vinda de Jesus, fala do sacrifício de Jesus, ele fala sobre o que ele seria julgado, condenado, que morria, que ressuscitaria. E nesse mesmo capítulo 3, lá no verso 31, ele fala que o Senhor iria voltar para buscar aqueles que são dele. Então, resumindo, o capítulo 3 do Evangelho de João é maravilhoso. Leia, releia, leia hoje, leia amanhã, que Deus vai começar a te dar revelações sobre esse capítulo 3 do Evangelho de João. E o que me chamou muito a atenção nesse Evangelho de João, eu queria muito, assim, eu falei com a Adriana, eu vou pregar em outro dia aqui na igreja, vou continuar pregando sobre o Evangelho de João no capítulo 3. Hoje eu quero pregar 3 versos. Ministrar 3 versos. Leia comigo, Evangelho de João no capítulo 3, no verso 1. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Senhor, nós lemos a tua palavra. Eu te peço que no nome de Jesus, como o Senhor tem falado comigo através dessa palavra, falou muito fortemente ontem, falou muito fortemente hoje ao meu coração. Eu te peço que o Senhor fale com a tua igreja e que a tua palavra cumpra o propósito que foi dita e falada. O tema da mensagem de hoje é: o que é importante? O que é importante para você? O que é importante? Nós vamos analisar, vamos expor esses 3 versos, mas para isso você precisa primeiramente entender quem era Nicodemos. Você precisa entender a função, o que Nicodemos fazia. Nicodemos era um homem investido de autoridade religiosa. Porém, nesses pequenos versos, mostra que era vazio de Deus. Seu coração desconhecia a vontade de Deus. Nicodemos servia a religião. Nicodemos, ele seguia apenas o que a religião ordenava. Mas nessa conversa que ele teve com Jesus, você começa a entender que ele não conhecia de fato. Quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, era um dos principais dos judeus. Nicodemos era membro do Sinédrio. Eu vou explicar o que é Sinédrio. E a palavra grega que antecede o nome de Nicodemos é archon. Essa palavra grega, archon, ela significa governante, aquele que governa. É um governante dentro do Sinédrio. É um termo muito utilizado para integrantes da alta cúpula do Sinédrio, do Supremo daquela época. Esse termo também era usado para líder dos judeus. E o que chama a atenção também sobre Nicodemos, que o Nicodemos, ele era judeu, mas Nicodemos, o nome Nicodemos não é de origem judaica. Nicodemos é de origem grega. Um rabino, um fariseu judeu com um nome de origem grega. Isso acontece logo depois do povo macabeu. Houve uma mistura de nomes, então as pessoas começaram a dar nomes gregos também aos seus filhos. Macabeus é um livro apócrifo que existe, muito interessante como livro histórico, como livro de história sobre a época. Então, quando teve essa questão dos macabeus, começou a dar nomes gregos a judeus. E o nome de Nicodemos é um nome grego. E esse nome grego de Nicodemos significa conquistador do povo. E nós entendemos e estudamos sobre isso, que a partir dos macabeus começou a implantar esse nome grego para pessoas judeus. Nicodemos era um mestre em Israel, um intérprete, um doutor da lei, ocupando uma posição muito de destaque. E para entender melhor essa posição de destaque, nós precisamos entender o que era o Sinédrio. De forma bem resumida, o Sinédrio era o Supremo da época. Hoje em dia, aqui no Brasil, para você entender, os poderes são divididos entre legislativo, executivo e judiciário. Os poderes não interferem, não podem sobrepor um poder sobre o outro. Aonde começa um poder, termina o outro. E o Sinédrio era o Supremo da época, era a corte suprema dos judeus. Só que o Sinédrio, na época, eles julgavam, a jurisdição do Sinédrio
ele era muito mais do que uma questão religiosa. Porque quando nós entendemos, falamos sobre Sinédrio, que julgou Jesus, que levaram Jesus ao Sinédrio na quinta-feira, nós entendemos que Sinédrio parece ser uma questão somente religiosa. Mas o Sinédrio, ele entrava nas causas civis, eles entravam nas causas criminais e eles entravam nas causas religiosas. Era a nata, era o Supremo Tribunal da época, era o Sinédrio. E esse Nicodemos, um fariseu de nome grego, doutor da lei, estudioso da lei, fazia parte desse Sinédrio, da questão civil, criminal e religiosa. O nome de Nicodemos aparece 3 vezes na Bíblia. E todas as 3 vezes o nome Nicodemos e a pessoa de Nicodemos aparecem dentro do Evangelho de João. E essa conversa que Jesus teve com Nicodemos foi uma conversa tão marcante que das outras 2 vezes a qual Nicodemos aparece na palavra, fala assim: Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus. Nicodemos aparece uma segunda vez no mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, quando os judeus tentam pegar Jesus de alguma forma, mandam os guardas pegarem Jesus, os guardas não conseguem pegar Jesus e os guardas voltam para o Sinédrio. Quem está no Sinédrio? Nicodemos, junto com os outros judeus. E os guardas falam: não conseguimos apanhar em nada. Os membros do Sinédrio falam: vocês estão se convertendo a ele? E Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus, fala assim: mas vocês estão julgando esse homem sem ouvi-lo? Por que vocês não ouvem esse homem? Essa é a segunda vez, vai estar na palavra daqui para frente. E a terceira vez, e última que aparece, talvez você guarde somente o nome de José de Arimateia, que cedeu um túmulo novo para que Jesus fosse enterrado. Mas se você prestar atenção, lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no fim da vida de Jesus, Jesus crucificado, morto, Nicodemos e José de Arimateia vão solicitar o corpo de Jesus. E quando aparece José de Arimateia, aparece normalmente. E quando aparece Nicodemos de novo no capítulo 19, fala assim, ó: aquele que foi ter com Jesus à noite, pediu o corpo. Tiraram o corpo da cruz. Você tem noção de um judeu tocando no cadáver? Um membro do Sinédrio pegando em um corpo? E além de tirar o corpo, ele oferece 100 libras de especiarias e aloe. Quando você vai no livro de Crônicas, você vê que essa quantidade de especiarias só eram feitos em enterros reais. Então, querido, eu vou analisar contigo esses 3 versículos, mas de antemão, eu quero falar e entendo com isso que Nicodemos mudou de vida depois que encontrou Jesus. Nicodemos nasceu de novo quando encontrou Jesus. Vamos entender esse encontro. Esse encontro, Jesus está em Jerusalém. Início do seu ministério. Início da sua caminhada. O início de tudo que iria acontecer. Jesus está na festa em Jerusalém. E as pessoas daquela cidade ficam maravilhadas com Jesus. E aquelas pessoas daquela cidade ficam extasiadas com um homem que tem feito algo que ninguém nunca fez sobre essa terra. Então as multidões vão procurar a Jesus para ouvir a palavra de Jesus. As multidões vão procurar um homem que faz mudança, que transforma, que cura cego, que ressuscita mortos. Um homem
diferenciado e diferente de todos os que tinham pisado nessa terra. Jesus está lá e chama a atenção de todos. Mas também Jesus chama a atenção desse sinédrio. E Nicodemos, eu acredito que guiado pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, vai procurar Jesus. Ele vai começar a procurar Jesus. E Nicodemos foi uma dessas pessoas que ficaram maravilhadas com a obra que Jesus realizava. E no verso 1 fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite. Começa a me chamar a atenção nas palavras. Por que de noite? Porque Nicodemos nós podemos analisar de duas formas. Por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Uma, porque ele tinha vergonha e não queria ser visto com Jesus. O que as pessoas do Sinédrio vão pensar se me verem ouvindo Jesus? Eu quero fazer um parêntese. Talvez nessa noite aqui tenha vários Nicodemos que precisam procurar hoje Jesus. E não procuram Jesus porque vão falar assim: o que o grupo a qual eu participo vai pensar? O que as pessoas do meu trabalho vão pensar? O que as pessoas da minha família vão pensar? E só procuram Jesus na noite, quando ninguém vê. E Nicodemos foi procurar nesse horário, talvez por isso. Por ser um homem de autoridade. E não queria ter a sua imagem associada a Jesus, mas queria ouvir as palavras de Jesus. A segunda característica que talvez Nicodemos tenha procurado Jesus foi por respeito. Porque os mestres, os rabinos, eles passavam os dias ensinando, então ele não queria tirar a atenção de Jesus durante o dia, porque se ele tirasse, talvez ele atrapalharia outras pessoas a ouvir as maravilhas de Jesus. E por ele também ser um mestre, doutor da lei, ele talvez tenha falado assim: eu vou esperar ele passar o dia todo, falar da palavra toda. Quando não for atrapalhar Jesus, eu vou. E ele procura Jesus à noite. E Jesus começa a falar para ele de novo nascimento. Jesus começa a falar que era preciso nascer de novo. E esse mesmo Jesus, a qual falou para Nicodemos há mais de 2000 anos atrás, ele está aqui nessa noite, falando a mesma palavra para você. É necessário nascer de novo. E ele fala para Nicodemos como eu, Nicodemos como você, que muitas das vezes nós, quando lemos e interpretamos essa palavra, você acha que Jesus está falando do novo nascimento de batismo. Mas aqui ele está falando muito mais do que batismo, querido. Porque tem pessoas que não se batizam, tomam banho. Tem pessoas que se batizam e continuam fazendo as mesmas coisas. Tem pessoas que se batizam e não sepultam a velha criatura. Tem pessoas que se batizam e nada muda. E Jesus está aqui para falar hoje, para mim, pastor, para diáconos, para líderes, para membros, é necessário nascer de novo. É necessário mudar de vida. E também fala para você que chegou aqui pela primeira vez. É necessário que você nasça de novo. Mas qual é a postura de uma pessoa que nasce de novo? Que nasce novamente? Qual é a necessidade disso? Vamos analisar, vamos entender. Nicodemos não conhecia essa realidade de nascer de novo. A religião estava tão entranhada na vida de Nicodemos, que Nicodemos não entendia a princípio, tanto que ele pergunta outras duas vezes,
Acaso eu, velho, posso entrar no ventre da minha mãe? Ele não estava entendendo o que era nascer de novo. Ele não estava entendendo a realidade desse novo nascimento. E Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 2,14, ele fala da seguinte forma: um homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não podes entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nicodemos não era um homem religioso, espiritual? E as coisas espirituais não se discernem por pessoas espirituais? Então, querido, eu quero te falar que religião não te faz você ser uma pessoa espiritual. A religiosidade a qual vivemos não faz isso. A religiosidade não nos faz entender as coisas a qual Jesus fala. Nicodemos via uma impossibilidade de um novo nascimento. Nicodemos, ele não entende. Nicodemos estava, como se diz hoje, dentro da igreja, mas analisando as coisas como as coisas da carne. Quantas pessoas, quantas das vezes eu e você, eu me incluo, porque a régua que me mede é a régua que mede você. Quantas vezes, querido, você está dentro da igreja só o seu corpo, a sua mente, o seu coração não está aqui dentro? Quantas das vezes eu e você estamos dentro da igreja e reclamamos da temperatura do ar-condicionado, reclamamos do louvor, reclamamos da palavra, reclamamos do irmão, estando dentro da igreja. É estar dentro da igreja, pensando com a carne. E Nicodemos não entendeu. Nicodemos queria mais sobre isso. Talvez hoje aqui também tenha Nicodemos que desconhecem a realidade do novo nascimento. E quero ser bem claro para você, querido. Aquele que não nascer de novo, não vai morar no céu com Jesus. Aquele que não mudar de vida, só existe dois caminhos. O céu, para aqueles que mudam de vida, e o inferno, para aqueles que não querem mudar de vida. Te coloco na sua frente: bênção ou maldição? Vida ou morte? Escolheis a vida, para que vivas. Jesus foi claro com Nicodemos que quem não nascesse de novo, está no verso 3, em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você tem visto o reino de Deus nesse lugar? Você tem visto o reino de Deus nessa terra? Você tem visto o reino de Deus na tua vida? Você tem visto o reino de Deus na vida do teu irmão? Querido, se não estamos vendo o reino de Deus, é porque não nascemos de novo. E precisamos de um novo nascimento. Um novo nascimento consiste em ser nova criatura, querido. E o apóstolo Paulo, mais uma vez inspirado lá em Gálatas 6,15, ele fala: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Paulo está falando de religiosidade, da contenda que tinha na época. E o mesmo apóstolo em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando as coisas velhas, queridos, acontecem, elas passam. E tudo se faz novo.
E quando Jesus começa a explicar para Nicodemos de uma forma bem didática, ele começa a comparar de nascer de novo. E quando se nasce de novo, e quando ele estava explicando sobre o cuidado de nascer de novo, ninguém nasce grande, ninguém nasce adulto, ninguém nasce preparado já da sua idade original. Jesus, quando está falando com Nicodemos nessa hora, nesse versículo, analisando esse versículo de uma forma mais expositiva, ele está falando: Nicodemos, quando nascer, você nasce novamente criança, você nasce novamente bebê, e você vai começar a dar novos passos. Eu vou começar a te fornecer alimento, eu vou começar a te fornecer uma nova vida. E Nicodemos, eu não vou lembrar mais do seu passado. Sabe por quê, Nicodemos? Porque quando nasce de novo a criança não tem um passado, a criança não tem pecado, a criança não tem erro. E Jesus está falando isso para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo em caráter, você precisa nascer de novo em pensamento, você precisa nascer de novo em disciplina, você precisa nascer de novo em forma de andar, você precisa nascer de novo de forma de pensar, você precisa nascer de novo deixando de ser religioso, Nicodemos. Você precisa ser uma criança, porque uma criança não tem religiosidade, uma criança precisa de cuidados, uma criança precisa ser amamentada, uma criança é dependente do seu pai. Nicodemos, você não vai nascer de novo se você entrar desse tamanho novamente no ventre da sua mãe, e você vai nascer com os mesmos erros, com os mesmos pecados, porque você vai nascer com consciência. Jesus está falando isso nesse versículo, e nessa noite ele está falando para a igreja: é necessário nascer de novo. Igreja, você e eu precisamos nascer de novo hoje. Amanhã, quando acordarmos, precisamos nascer de novo para que possamos ter acesso ao reino de Deus. Ele está falando isso para Nicodemos nessa hora. Nicodemos precisava entender essa verdade. Esse foi o início dos passos de Nicodemos. Nicodemos foi buscar, Nicodemos foi até o mestre, e ele não se bastou com essas poucas palavras. Se você for mais para frente, no verso 4, perguntou Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, o importante é nascer de novo. E Nicodemos sai daquele encontro maravilhado com essas palavras. E Nicodemos sai daquele encontro, isso é claro, pela segunda aparição de Nicodemos. Nicodemos sai uma nova criatura daquele lugar. As palavras de Jesus penetraram no seu coração. E Nicodemos, quando sai daquele lugar, sai uma pessoa diferente. E hoje, nesse lugar, nessa mesa aqui posta, eu creio que sairemos daqui diferente da forma como entramos. Deus te trouxe aqui não para te mostrar uma mensagem triunfalista, que você vai conquistar, que você vai ter, que amanhã a porta de emprego vai estar aberta para você, que amanhã o seu casamento vai estar totalmente modificado, que amanhã os seus filhos que estão fora vão voltar. Jesus não está prometendo isso.
Mas Jesus está prometendo uma coisa muito maior do que isso, que é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Nicodemos sai daquele lugar com essas palavras, ruminando essas palavras. Nicodemos sai daquele lugar como uma criança que acaba de nascer. Nicodemos começa a seguir a Jesus de uma maneira tímida. E é assim comigo e contigo. Às vezes aceitamos Jesus e não contamos logo no trabalho. Aceitamos Jesus e falamos assim, poxa, eu vou dar um tempo para ver se é isso mesmo. A igreja fica toda empolgada, empolvorosa, quando alguém levanta a mão e se entrega para o reino de Deus. Mas a pessoa, quando sai daqui, ela fala, e aí? Eu sou crente agora? E aí? Eu não vou contar essa notícia ainda para ninguém, porque eu não sei se é isso mesmo. Mas começa a vir, começa a caminhar, começa a ser alimentado. E Nicodemos começou a fazer assim, querido. Quando conhecemos Jesus, Nicodemos, que era um homem religioso, cheio de tradição, cheio de costumes judaicos, cheio de coisas carregadas, a qual eles levavam anos e anos e anos e anos esse peso. Ele sai da conversa de Jesus, ele começa a entender, porque Deus, eu fico imaginando quando ouve essa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele pensando, os fariseus não me amam dessa maneira. Os membros do Sinédrio não me amam dessa maneira. A minha família não me ama dessa maneira. O Sinédrio não vai dar um filho para salvar a minha vida. E quando nós conhecemos a Jesus e nascemos de novo, nós começamos a provar o amor de Deus. Nós começamos a provar desse amor. E você chegou aqui nessa noite, querido. Eu quero te falar que Jesus te ama muito mais do que a tua mãe, que a tua esposa. Que Jesus te ama muito mais do que teus filhos. Que Jesus te ama muito mais do que a qualquer pessoa a qual você conhece. Eu estou falando para duas classes de pessoas aqui nessa noite. Eu estou falando para uma classe de pessoas que está longe do caminho de Deus e hoje veio para esse lugar. E dentro dessas pessoas que estão longe do caminho de Deus, eu estou falando para você que está desviado. Para você que ainda não aceitou Jesus. Jesus te amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que deu seu filho. E eu fico tentando imaginar o pensamento de Nicodemos, que amor é esse? A religião não me dá esse amor, eu não estou falando para você ser religioso. Eu não estou falando para você aceitar a Jesus e ficar bitolado na sua vida como a religiosidade. E no segundo grupo, eu não estou falando para você que está na igreja há tanto tempo sendo religioso, usando costumes. Jesus é muito maior do que qualquer costume. Jesus é muito maior do que qualquer prática religiosa. Jesus é muito maior do que qualquer pensamento humano. Jesus é muito maior do que os nossos achismos. Jesus é muito maior do que vir nessa igreja, sentar nesse banco e ir embora. Querido, quando você vem para essa igreja, senta nesse banco e vai embora, quem deixa de ganhar não é Jesus, porque toda a glória é dele, tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você vem para esse lugar, não sente a presença de Deus, senta nessa cadeira e vai embora, quem perde é você, porque o papel dele ele já fez, que foi dar o seu filho pela tua vida, querido.
E tenta imaginar um judeu, Nicodemos, pensando nisso. Ele pensando, porque a gente lê esse texto, querido, a conversa é a mesma. Pode ver que Jesus não parou de falar, se tratando de coisas terrenas, e ele está falando para Nicodemos nesse capítulo 3. A gente não pensa nisso quando a gente lê a Bíblia sem analisar de uma forma mais expositiva. A gente pensa que é para uma outra pessoa, que é para um outro grupo. É naquela noite a qual, por isso que João cita 2 vezes naquela noite, porque naquela noite foi feita a maior revelação de todos os tempos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um homem com mais de, vamos supor, 40 anos de religião, e a religião nunca ofereceu nada igual para ele. Talvez o mundo nunca te ofereceu nada igual, querido. A tua família nunca te ofereceu nada igual. Os teus pais nunca te ofereceram nada igual. A tua esposa, os teus filhos nunca te ofereceram nada igual. E você vive há 40, 50 anos. Mas hoje Deus revela para você, querido, que Ele é muito maior do que a igreja aqui, a instituição religiosa. Ele é muito maior do que a tua vida. Ele é muito maior do que os teus pensamentos. Ele é muito maior do que as pessoas que te cercam. Então, Nicodemos, começa a pensar como Nicodemos, começa a trazer isso. E Nicodemos começa a tatear isso. Nicodemos começa a viver isso de novo. Nicodemos, Jesus, conjecturando, ele pode ter feito até um sinal de nascimento de um bebê, mostrando um bebê. Querido, e você não tem noção de o cuidado que uma família judaica tem com uma criança. Aqui no Brasil, o primeiro filho tem muito cuidado. Eu só posso falar do primeiro filho porque só tenho um. Mas o primeiro filho cerca-se de todo cuidado. O segundo já... Eu falo isso pela Cátia e pelo Arnaldo. Eles não estão aqui. Não, Neila, é outra coisa. Quando a Cátia teve o Júnior era pequeno, as crianças ficavam brincando. E o Júnior, a Cátia não deixava o Arnaldo Júnior brincar. E ele ficava torcendo pelas crianças. Vai, pega, pega, pega. E a Cátia, está até ali o Júnior. Júnior, não sua. Não se suja, Júnior. Fica aí. E o Júnior, vai, vai, pega, 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 pega. Pega ele, pega ele. Aí, beleza. Nasceu a Camille. Já foi mais flexível. Nasceu o Arthur. O moleque corre pela igreja toda, está todo suado. Então, a forma de criar o primeiro para o terceiro, porque você começa a ter uma experiência. Você começa a ter algo... você não tem mais aquele... Você já tem uma maturidade. Mas os judeus não. São extremamente cuidadosos. Com roupas novas, tudo limpo. Tudo, tudo, tudo. Não deixam a criança sozinho. E Jesus está falando isso para Nicodemos. Nicodemos, nascer de novo é isso, é depender. Nascer de novo é ser alimentado, Nicodemos. Nicodemos, nascer de novo é ser cuidado. Nascer de novo é ser acompanhado. Nascer de novo é ter o seu crescimento acompanhado. É ter o desenvolvimento da criança acompanhado. É dar uma boa educação. Nicodemos, para nascer de novo é isso, Nicodemos. Entrega a tua vida, Nicodemos, a Jesus, ao Senhor,
porque é Ele que cuida da tua vida, é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta, é Ele que te oferece o leite materno, a substância para que você tenha vida. O leite materno é a única coisa que a criança pode tomar, e o alimento que vem do céu, querido, é o único alimento a qual você precisa tomar nessa terra, para que você cresça em estatura, em conhecimento, em graça. Então é isso que é nascer de novo. Entender nascer de novo é isso. É não receber alimentos a qual estão dando aí fora. Nicodemos, esquece os alimentos que o Sinédrio te deu. Eu estou te dando uma nova alimentação, Nicodemos. Mas Nicodemos, a criança obedece. E o Júnior obedecia. Ele que não obedecesse, suasse uma gota. Nicodemos precisava entender que não precisava sair do ventre da sua mãe. Que Cristo estava falando de mudança de caráter. Era necessário que fosse evidenciado isso para a sua vida. A segunda vez que Nicodemos encontra Jesus, vai na frente para você entender. Olha a mudança de vida de um homem. Evangelho de João, capítulo 7. Capítulo 7 começa com a incredulidade dos irmãos de Jesus. Jesus na festa dos tabernáculos. A controvérsia entre Jesus e os judeus. No verso 25, os guardas são mandados para prender Jesus. Jesus, ele faz um discurso que ele é a água da vida. Porque na festa se utilizava água para lavar muitas coisas. E os guardas voltam. No verso 45, voltam, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e este lhe pergunta, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Agora leia comigo o verso 50. Nicodemos, um deles, o que está escrito aí? Que antes fora ter com Jesus. Precisava estar escrito isso aí? Não. Mas está escrito, porque mostra que esse homem teve um novo nascimento e virou uma nova criatura. Olha o que acontece. Perguntou-lhe. Ele começou a indagar as pessoas que estavam com ele, porque ele já tinha ouvido de Jesus. Está escrito assim, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos está falando assim, ó, se vocês ouvissem esse homem igual eu ouvi, vocês não iam querer prendê-los. Esse homem que eu fui encontrar com ele à noite, que falou que eu precisava nascer de novo. Esse homem que eu encontrei com ele à noite, que falou que deu o seu único filho por amor ao mundo, para aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Se vocês ouvirem essas palavras, mas vocês querem prender antes de ouvi-lo, começa a perceber, querida, a mudança de vida de Nicodemos. Está intrínseco aqui nesse versículo que ele começou a viver uma nova vida. Ele começou a entender melhor Jesus. E Jesus hoje te chama, você que tem 40 anos de igreja, ou você que chegou aqui pela primeira vez, Jesus te convida para ter uma nova vida a partir deste momento. Jesus te convida para nascer de novo hoje. Você já nasceu da água, mas hoje você precisa nascer do Espírito, e o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e o Espírito de Deus habita dentro de você, querido. Ele começou a falar isso, e olha a mudança de vida de Nicodemos. Começou a defender no meio daquele povo. Nicodemos aqui, ele começa a assumir a sua fé, querido. Nicodemos aqui nesse verso, ele está falando, esse aí não, vocês estão falando de pessoa errada, esse Jesus não é assim. E hoje, como aconteceu com Nicodemos, chega um tempo na nossa vida que você precisa se decidir. Nicodemos precisava se decidir. chega um tempo na nossa vida
que precisamos nos decidir. Você está afastado por quê, cara? Você está longe por quê? Quero te falar uma coisa. Se não for hoje, a sua decisão vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser daqui a um mês. Se não for daqui a um mês, vai ser daqui a um ano. Se não for daqui a um ano, vai ser daqui a 10 anos. Mas eu quero falar para você, querido. Quem vai perder tempo não estando na presença de Deus é você. Entrega a tua vida hoje a Jesus. Volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. O Espírito está mandando falar. Volta para Jesus hoje. Volta hoje, porque tem tempo. Esse tempo vai chegar, esse tempo a decisão é tua. Eu te faço uma pergunta: o que Jesus te fez para você estar longe? Eu não quero saber o que as pessoas fizeram, porque o reino que eu prego não é um reino que a pessoa vai te levar para o céu, mas o reino é que Jesus vai te levar para o céu. Não tem isso ali, mas o Espírito está mandando falar. O que Deus fez para você se afastar dele? O que Deus te fez para você não se aproximar dele? Hoje é noite de decisão, querido. Que você decida hoje voltar. O pastor Elcio falou hoje de manhã da brevidade da vida, das coisas da vida que acontecem assim. Vai esperar ser pego de surpresa? Nicodemos entendeu isso e começou a mudar a sua vida. Nicodemos começou a entender que não importava o que família, o que os amigos do Sinédrio iam pensar. Porque ele ouviu e a palavra entrou. O importante é ter a certeza, querido, que está fazendo a melhor coisa. E a melhor coisa que eu falo para a tua vida hoje é nascer de novo. A melhor coisa para a tua vida é entregar a tua vida ao Senhor. A melhor coisa que eu tenho para te oferecer hoje, no próximo culto, no próximo culto, no próximo culto, não é casa, não é carro, não é conquista. A melhor coisa que eu tenho para te oferecer hoje é o reino de Deus, querido. E Nicodemos não se importou com aquilo que estava acontecendo. Nicodemos começou a ver as recompensas. Nicodemos, nesse mesmo capítulo 3, a gente começa a ler que ele começou a entender. Você preste atenção no capítulo 3, que o final da conversa com Nicodemos só termina no verso 21. Porque no verso 22 fala assim, ó: depois disto, foi Jesus com seus discípulos. Até o 21 ele está falando. Até 21 ele começa a falar de uma forma que ele nunca falou para um homem. E ele começa a falar para Nicodemos: Nicodemos, eu falei para você nascer de novo. Eu falei para você o que você precisava ter: mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de postura, mudança de vida. Eu comecei a falar isso para você, Nicodemos, mas além disso, existem benefícios a qual eu estou te oferecendo, Nicodemos. Nicodemos, quando você entrega a tua vida ao Senhor,
o evangelho é um evangelho de renúncia. Você precisa renunciar a várias coisas. Mas para toda renúncia a qual Jesus começou a falar para Nicodemos, existia uma recompensa maior do que todas. Para toda renúncia de pecado a qual você deixa de fazer, para cada renúncia de suborno que você deixa de receber, para cada renúncia de um adultério que você deixa de cometer, para cada renúncia de estar na tua casa agora, para estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor, para cada renúncia a qual você fizer, querido, eu não vou falar que existe uma promessa para cada renúncia, mas eu quero falar para você que para todas as renúncias da tua vida, existe uma promessa, que é habitar com o Senhor pela eternidade. Existe uma promessa, que aqueles que mudam de vida, aqueles que nascem de novo, deixam de ir destinados para o inferno e passam a ter uma morada eterna e celestial. E ele começa a falar isso para Nicodemos nesse capítulo 3. Ele só fala: Nicodemos, você precisa de mudar de vida não só por qualquer coisa. Olha, Nicodemos, porque só habitam no reino aqueles que mudam de vida. Só tem legalidade de entrar pelas portas aqueles que mudam de vida. Só pode ir aqueles que forem como crianças, Nicodemos. Existe um ambiente agradável e prazeroso, Nicodemos. E ele fala isto. E ele está falando para Nicodemos: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele começa a falar: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, Nicodemos. Porque Nicodemos fala assim, ele perguntou: como pode suceder isso? Como pode? Olha o verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? O que está escrito aí? Depois disso, acudiu Jesus. Jesus está aqui para te acudir nessa noite. Jesus está aqui para te acudir nessa noite naquilo que você não pode. Jesus está para te acudir naquilo que você não entende. Tu és mestre e não compreende isso, Nicodemos. Tu está na igreja e não está compreendendo isso, igreja. Em verdade, verdade eu vos digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos, que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos, vocês falam tanto de Moisés, do modo que Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, Nicodemos, para que todo aquele que nele crê, Nicodemos, possa habitar com ele, tenha vida eterna. Sem nascer de novo, não recebemos essa promessa. Existe um escritor chamado Riley. Ele fala o seguinte: ele faz meditações sobre o Evangelho de João. Ele começa a expor o Evangelho de João. Ele fala: ninguém pode tornar-se seu discípulo a menos que o homem interior seja totalmente purificado e renovado pelo Espírito, assim como o homem exterior é lavado pela água. Quanto vamos viver com a capa de religioso? Quanto tempo vamos viver com a máscara de religioso? Há quanto tempo? Quando Jesus fala para Nicodemos de uma nascer de novo, ele não está falando reformar. Nascer de novo não é reformar. Não é uma melhoria, assim, mas é uma transformação moral, mudança de comportamento, metanoia, mudança de mente. E para encerrarmos, Evangelho de João, capítulo 19. Esse mesmo homem que ouviu essas palavras de Jesus, defendeu Jesus no capítulo 7.
Capítulo 19, Jesus ainda está sendo interrogado. No verso 17, ele é crucificado. No verso 23, os soldados deitam sorte. No verso 28, Jesus morre. No verso 31, um soldado abre o seu lado com uma lança. No verso 38, começa o sepultamento. Os músicos podem subir. Depois disso, verso 38. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato que permitisse tirar o corpo de Jesus. Porém, Pilato lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Verso 39. E também Nicodemos. Olha o que está escrito aí mais uma vez. Aquele que anteriormente, isso ele está falando 3 anos atrás, querido, no início da caminhada de Jesus, passou-se o tempo, Nicodemos defendeu Jesus perante as pessoas. E no capítulo 19, Jesus morre. E João volta a falar. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus, e agora é mais específico. À noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram. Quem foi pegar o corpo de Jesus? José de Arimateia e Nicodemos. Então, quando tomaram, quem tomou? José de Arimateia e Nicodemos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Nicodemos não se importava mais com o que as pessoas iam pensar dele. Nicodemos não pensava mais se seria expulso do sinédrio. Nicodemos não ia pensar mais com aquelas pessoas que estavam julgando aquele homem. Porque Nicodemos entendeu o que importa. O que é importante é ser uma nova criatura. Nicodemos entendeu que o que é importante é nascer de novo da água e do Espírito. Talvez quando ele pegou aquele corpo, ele falou: poxa, eu poderia ter passado mais tempo com Jesus. Eu poderia ter ouvido mais Jesus falar comigo. Eu poderia ter passado mais tempo sentado aos pés do Mestre e ouvindo as palavras que saíam da boca dele. É a última aparição de Nicodemos. Ele retira. 100 libras é um dinheiro considerável. E esse mesmo percentual era para enterro de reis. Um homem que nasce de novo entende que Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor da sua vida. E ele entendeu. E ele entregou aquilo que era dele. E hoje o que Jesus quer da tua vida não é que você entregue incenso, não é que você entregue aloés, não é. O que o Senhor quer que você entregue para Ele hoje é a tua vida. A cruz está vazia. Foi visto. Mesmo assim, Nicodemos não temeu participar. Contribuiu.
separou o seu melhor. E a partir desse fato, Nicodemos é lembrado até hoje. Se ele é lembrado até hoje, tenta imaginar na época. Mas ele não queria saber. Ele entendia que a vida que Jesus tinha para ele era por um motivo maior do que o Sinédrio. Era por um motivo maior do que os judeus. Era um motivo maior do que a sua própria vida. E Jesus te chama hoje para um motivo muito maior da qual você está vivendo até hoje. Jesus te chama para você voltar hoje. Jesus te chama para você entregar a tua vida hoje a Jesus. Jesus te chama hoje para retornar aos caminhos. Jesus te chama hoje, Jesus está falando para você, não pense no que vão pensar de você. O que importa é você mudar de vida, nascer de novo. O que importa é você mudar de atitude, porque ele falou isso para Nicodemos. E foi gradual a mudança de vida de Nicodemos. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora no nome de Jesus.